E isso aí. Então, estamos gravando hoje é encontro do dia 22 de agosto e já estamos no final de agosto, né? Passa rápido. Capítulo 6 e tem né, a gente está falando sobre, né, a delimitação da realidade, né? Então, pessoal, obrigado pela participação, pela presença. Pessoal do YouTube também, obrigado por estarem nos acompanhando. E aqui eu vou dar continuidade. Vou lendo, vou explicando, vou voltando a alguns pontos. E caso vocês queiram interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Se eu conseguir pensar, responder, é outra história. Tá? Mas vamos lá. Então, como se verá a seguir, a proposta aqui feita do termo infinitização, sem respaldo em usos idênticos realizados por Lacan, indica a falta de limite na estrutura. Então, está falando agora da infinitização dentro de uma delimitação da psicose, né? Embora possa funcionar alguma suplência. Então, aqui ele vai trazer assim uma certa advertência a respeito desse termo da infinitização. Tá? Tomar um certo cuidado, ele está dizendo aqui, ó. O termo, deixa a pessoa entrar aqui. O termo indica falta de limite, né? Porque a gente vem percebendo que a realidade, né? A realidade na neurose, ela tem delimitações muito claras a partir da legalização, né, dos seus termos. Mas não a realização do infinito na realidade do sujeito psicótico. Então, aqui, o termo indica falta de limite, mas não a realização. Importante demarcar a realização do infinito. Então, uma coisa é a infinitização, outra coisa é realizar o infinito. Então, a realidade, ao carecer de limite, ou ao não estar emoldurada, né, tende ao todo. Então, tende é diferente de realizar. Né? Trata-se de uma tendência ao finito, mas não ao infinito em si, já que nenhum sujeito tolera gozar infinitamente, isso é, sofrer infinitamente. Então, esse é um ponto. Não é porque a realidade na psicose tende ao infinito que ela se realiza no infinito. Né? O psicótico, ao chegar a um certo ponto, corta com gozo, que se torna intolerável. E para fazê-lo, às vezes deve cortar com sua vida biológica, ou seja, é necessário um ato suicida para ele, por não poder tolerar tanto gozo e carecer de outra forma de limitá-lo. Tá? Então, já que, assim, a gente vai pensar o seguinte, né, trabalhando até agora, fazendo todo esse percurso, dizendo é, que a estrutura, ela, né, a estrutura, a cadeia, né, significante, o outro, o campo simbólico, a falta é constituinte, é estrutural, mas a diferença é que ela está inscrita e operando, né, a partir dessa lei, ou não. Então, não que a gente está dizendo que na psicose, ao ilimitado, né, ao infinito, é possível. Tende-se a isso por uma falta, como ele vai dizendo assim, porque carece de outras formas de limitá-lo. Então, como não está legalizado essa cadeia, há uma tendência à finalização e ao sofrimento que tende ao infinito, né? Mas não chega ao infinito. E por carecer disso, também carece de como limitar esse gozo. Tá? Essa aqui é a advertência do Alfredo, né, a respeito dessa infinitização. Então, aqui, não somente o campo da realidade deve estar circunscrito, então agora voltamos ao esquema R, né, delimitado, limitado, mas também Lacan expressa claramente de que forma isso ocorre, e é na forma de um quadrângulo. Ou seja, né, número 1, é uma realidade limitada, assim como uma moldura limita um quadro. Queria abrir um parênteses, então, a realidade na neurose, né, o limite ele está legalizado, né, o possível e impossível está legalizado, né? De alguma maneira, a partir da legalização, a partir disso que a gente está dizendo que o simbólico vai determinar a realidade, o real, etc., né? Então, é necessário entendermos o que é esse limite para dizer o que não seria, o que seria talvez o
que não está delimitado enquanto limite, tá? Que seria o campo da holófrase, tá bem? Fechei parênteses. Então, assim, a realidade limitada, moldurada, moldura como um quadro, o que remete à questão como a representação visual, a projeção em perspectiva e ao plano projetivo na geometria. Ele vai explicar um pouquinho mais para baixo. Tal moldura consiste em uma estrutura quadripartida. Tá? Então, não é qualquer moldura, não é qualquer forma de delimitação, né? Porque a gente pode pegar dentro da geometria, a gente tem várias formas, né? Nós temos o círculo, temos o triângulo, temos o quadrado, temos, enfim, uma forma com 5, 6, enfim, lados. Mas aqui ele está dizendo assim, tal moldura consiste em uma estrutura de 4 lados, é quadripartido, tá? Então, essa estrutura de 4 termos são especialmente importantes para o desenvolvimento teórico, já que na psicanálise se opera sempre com uma estrutura de, no mínimo, 4 elementos. Tá bem? Então, por isso de 4, nessa relação com que a gente vai trabalhar com 4 elementos, né, dentro do campo simbólico. Como, por exemplo, o grupo de Klein. Então, aqui a realidade está delimitada como um quadro está por sua moldura. Aqui fica claro, a gente precisa... ele está dizendo assim, né, a realidade está delimitada como... Então, temos um quadro, né, e o limite espacial é feito pela moldura, né, por esse quadrado, né, por isso é importante. Então, a partir dessa afirmação, introduz o tema da representação pictóricas, os quadros. E aqui ele vai trazer uma certa introdução histórica para tentar pensar o campo da realidade, né, a influência, por que Lacan trabalha com isso a partir dessa construção da realidade no Ocidente, né? Então, para o Ocidente, a modalidade normal de representação do campo visual espacial provém do desenvolvimento das técnicas de representação das perspectivas desenvolvidas no Renascimento por Leonardo, Alberti e Dürer. A partir desse movimento cultural, a forma normal e natural de representar o campo espacial é a perspectiva significativamente chamada de reales. Por isso, não é casual que Lacan afirme que a delimitação do campo da realidade coincida com a que se produz em um quadro mediante uma moldura. Tá? Então, aqui temos também um ponto bastante fundamental a respeito, né, o porquê que o campo da realidade é uma moldura, né, nessa articulação com a cultura, né, com a linguagem. Então, como já foi afirmado, a realidade limitada pela moldura se articula também à montagem de um cenário dentro de um palco. E por que não ao que é circunscrito pela moldura de uma janela? Vocês estão percebendo, então, que o que o o Alfredo está trabalhando com o esquema do Lacan, ele está dizendo a respeito, agora, ele vai trabalhar com o quadrante da realidade. Ele está tentando, assim, justificar essa condição, né, essa estrutura. Não só a nível da linguagem, né, porque é necessário no mínimo 4 elementos, mas também na articulação com essa forma espacial aqui, tá? Então, vamos trabalhar, então, a gente está dizendo aqui o esquema R, o esquema da realidade, né, que vai estar nos escritos, né, de uma questão preliminar, e vamos começar a trabalhar com esses elementos, né, na articulação, por exemplo, com todos os demais, mas aqui, ó, I, M, né, com essa banda de módulos, né, que vai ser o M, I minúsculo, M minúsculo e I maiúsculo, ou outro primordial, né? A gente vai estar na relação também com a imagem, mais especular, o ideal simbólico, tá bem? Então ele vai estar trabalhando também na articulação entre sujeito, quando opera penhar, quando a legalidade está operando na cadeia, tá? Então vamos lá. E agora fica meio chatinho, porque é cheio de detalhe, tá? Então, seguindo a análise das funções e relações em jogos no esquema R, deve-se considerar que, então a gente tem aqui uma citação de uma questão preliminar, eu comparei as traduções, então dá para pegar pelas AA, tá? Está na página 559, eu não lembro o que ano que é a minha edição, mas depois eu coloco.
Então, podemos assim situar de I a M, primeira coisa. Vamos lá. Né, de I a M. Estamos falando daqui, tá? Ó. Ou seja, em A, né, aqui, ó, voltamos para o Azinho, tá? É porque na citação eu coloco tudo em itálico, daí às vezes não dá para saber que isso aqui é o pequeno A, tá? Em A, as extremidades dos segmentos S I, SA1, SA2, SAN e SM. Tá? Então, a gente tem SI, reparem, né? Estamos partindo de SI, SA1, SA2 e SAN até chegar em SM, trabalhando com. Estamos exatamente aqui, que inclusive mais para baixo, lá, tá vendo? No próprio livro está colocado aonde estamos trabalhando. Tá bem. Onde colocar as figuras do outro imaginário nas relações de agressão erótica em que eles se realizam. Tá, agora o Alfredo vai tentar explicar isso aqui para a gente. Então, o segmento SM, ou seja, partindo da extremidade, né, do ternário superior imaginário, tá aqui, ternário superior, né, o triângulo imaginário, que tá, a gente tem a imagem fálica sobre S ou S sobre imagem fálica. Deixa a pessoa entrar, tá? Partindo desse ponto aqui até chegar a M, que está localizado no ternário simbólico, tá? Parte do sujeito fora incluído, então, S, no sistema que lhe corresponde até o objeto primordial, né? M maiúsculo. Incluindo o segmento Q, partindo de I e passando por A1, A2, AN, então vamos lá. Partindo de, então repare que aqui a gente tem uma linha pontilhada, né? Ternário superior aqui representado pelo imaginário, e depois a gente tem uma linha contínua. E aqui a gente já está dentro do quadrante da realidade. Então, voltando aqui, partindo de I e passando por A1, A2, AN, ou seja, nesses objetos até chegar no outro primordial. A linha IM, a gente já está então no quadrângulo da realidade, aqui nessa parte IM, né? É uma linha contínua. E nessa linha contínua se situam as extremidades de S e I. Vamos lá, de novo, extremidades. S e I. Né? Então ele está trabalhando os detalhezinhos do esquema, esquema, principalmente agora do quadrângulo da realidade. E tantos de SA quantos forem necessários, né? Então, depois ele vai explicar esse caminho, né, de S, mas você pergunta aqui, mas aqui só tem um A, né? Tá, daqui a pouco ele vai falar a respeito dessa quantidade, ele vai explicar esse polo aqui e esse polo aqui, dizendo do múltiplo e do aquilo que não seria múltiplo, né? Seria mais um, né? Então, mesmo que não esteja aqui colocado S, opa, soltei, mas caiu. Foi, tá. Mesmo que não esteja colocado apenas como um pequeno A, aqui já está entendido que sobre a possibilidade de dispensar uma infinidade, né, uma cadeia, uma sequência de A até chegar a M, o outro primordial. Né? Então, a linha IM é uma linha contínua, que eu já falei, e nessa linha contínua se situam as extremidades S e I, e tantos de S a quantos forem necessários até chegarem a M. Né? É uma linha contínua na qual cada um de seus pontos cumpre uma função idêntica. Então, aqui trata-se do lado do outro materno, o polo de A e a linha. Então, a gente está aqui, ó. Então, repare que aqui a gente vai ter, então, assim, tanto detalhe, né? Porque a gente está saindo daqui para chegar aqui, e nisso aqui está dizendo que vai passar, né?
estamos passando de S a os quantos forem necessários, chegando em I até chegar em M, né? E aqui a gente também tem outra relação, né? Está falando do polo, né, simbólico do outro primordial, e já está falando da parte de baixo, né, de A a linha. Então a gente vai passar aqui, ó, por essa parte toda aqui, ó, mas saindo sim, tendo articulação entre S, né? Como que o S, então, vai estar determinado, lembra que a gente falou, está determinado pelo I, mas também determinado pelo M. Depois a gente vai falar que esse ideal simbólico vai estar determinado também por M e pelo P. Então, assim, há inúmeras correlações aqui. Por isso que é chatinho, é muita coisa. Então, trata-se do lado do outro materno, do polo A e A'. Nele, o objeto imaginário A, ó, nele, o objeto imaginário A. Ok, tem um jeito que eu gosto muito de fazer para memorizar, porque assim, primeiro a gente memoriza o ternário simbólico, que é bem fácil, né? É o triângulo edípico, né? M, P e I. Isso aqui é bem fácil. Você memorizando isso aqui, você vai lembrar que para neurose, P tem que estar em A. Então você vai lembrar que tem um A aí, né, dentro, aqui. Depois disso, a gente vai precisar saber que tem um outro ternário, né, o ternário superior, e a gente sabe que, homologicamente, ele está na relação, né, de Φ com S. Então, a gente vai lembrar que isso aqui fica fácil. O difícil é exatamente essa parte, lembrar essas letras minúsculas, né? Mas não é tão difícil. Por quê? Porque se a gente sabe que M está maiúsculo aqui e I está maiúsculo aqui, a gente vai lembrar que é uma banda de Möbius. Se é uma banda de Möbius, né, a gente não pode ter um outro M aqui. A gente tem que ter, então, nessa condição, olha, se o M grande está aqui, se é uma banda de Möbius, ele tem que ligar e fazer uma semitorção, no outro lado tem que estar M. Se o I está maiúsculo aqui, se é uma banda de Möbius, do outro lado aqui tem que estar I minúsculo. Né? Então, se a gente pegar mais ou menos o quadrângulo e fizer assim, né, a gente tem mais ou menos vai ter um quadrado, né, um retângulo, na verdade, e a gente tem que lembrar como é que eles têm que se fechar. M vai se conectar com M minúsculo e I maiúsculo com I minúsculo. E aqui fica mais fácil memorizar essa parte. Né? Lembrando que, né, se vocês memorizarem o ternário simbólico, o resto é mais por dedução, né, sabendo que isso aqui é uma banda de Möbius. Né? E daí a única diferença aqui, os dois elementos que a gente vai tentar lembrar, que vai faltar o A e o A'. Né? E aqui daí vocês vão ter que descobrir um jeito para pensar. Né? Então tá. É só uma dica de como que eu memorizei o esquema R. Então, aqui eu falei, né, fundamentalmente é objeto primordial, a mãe representada por M. Eu falei disso aqui. Não, falei só do polo materno, A e A'. Nele, o objeto imaginário A é um objeto cuja determinante fundamental é o objeto primordial. Então, o objeto imaginário está ligado ao objeto primordial. Então, a gente tem aqui, ó, né, esse aqui é o objeto imaginário, e esse aqui é o objeto primordial, a mãe. Eles estão nessa articulação. Então, aqui, que a mãe seja objeto primordial, tanto para o menino quanto para as meninas, é uma afirmação fundamentais do ético freudiano. Na teoria de Lacan, isso se coaduna pelo fato de que, e daí tem um além aqui, né? Como toda demanda é demanda de amor, necessariamente quem encarne o outro da demanda, e no caso a gente está falando que encarna primeiramente o outro da demanda é o outro primordial, e a gente está representado como M, estará investido pela função objeto de amor, que possui o poder de substituir, no mundo do sujeito humano falante, o objeto da necessidade. Né? E que aqui a gente vai ter a questão, né, da tríade, né? Necessidade, demanda, desejo. Mas então aqui não só
nesse sentido freudiano, né, de que o outro primordial está tanto para o menino quanto para a menina, a gente está falando que esse outro primordial escrito por M também tem uma função, né, qual é encarnar o outro da demanda, né, fazendo então que toda demanda seja demanda de amor, saindo desse polo, dessa condição da necessidade, né? Então, agora, isso possibilita, então, que o sujeito falante possa ir para além, né? Para além da necessidade, né? Porque o além da demanda vai ser o desejo. Então, a gente ainda está só na necessidade. Então, tá. Essa parte é o que a gente foi lendo até agora. Então, em todos esses pontos A, né? O que está dizendo todos esses pontos A? De A1 até AN, vão se localizando as figuras providas ou ofertadas pela cultura e pela história particular para sustentar o polo do outro. Aqui a gente está no polo do outro, M, tá? Nesse polo da mãe, do outro primordial, a gente está no polo do outro. E está dizendo aqui, olha, lembrando que, voltando um pouquinho para cá, se o outro materno, né, você está dizendo que o outro é esse outro primordial, que vai encarnar o outro, ele está dizendo também que o objeto imaginário A, então voltando, então isso aqui é objeto, né? Então temos o outro primordial e o objeto imaginário, os objetos imaginários, né? Então todos esses pontos A, objetos imaginários, ofertados pela cultura, pela história particular para sustentar o polo do outro, das relações de agressão erótica, ou seja, amor-ódio, amódio, né? Em que se realizam, mas todas elas determinadas por M. Ou melhor dizendo, pela relação S-M. Tá? E aqui a gente tem mais uma citação do Lacan, também, na mesma página da anterior, 159, nos escritos. Tal como de M a I maiúsculo, tá? Que a gente já está aqui, ó, tá? Ó. Então, onde que a gente está? A gente está aqui, ó, nessa parte agora. A gente estava saindo de S até chegar em M, né? Como que era essa determinação dentro do polo do outro, né? E o outro imaginário, né? Que iria representar todas essas figuras possíveis, os objetos possíveis da cultura. Agora a gente está nesse outro extremo aqui, ó. A gente está no outro polo agora, que vai mais para frente ser chamado de polo egóico, tá? Então a gente está trabalhando com uma relação. Ah, isso. Então a gente estava aqui nesse polo do outro, estamos começando a trabalhar o polo egóico, tá bem? Ó, é o que esse aqui, ó, essa parte. Então, voltemos à citação. Então, tal como MAI, né, M minúsculo A I maiúsculo, ou seja, em A linha, então estamos nessa relação agora, A linha, as extremidades do segmento SM, olha lá, SM, né? Então estamos falando dessa parte agora, né? Lembra que antes era S e I, né? Fazendo essa correlação. Se aqui está o maiúsculo, da outra extremidade aqui oposta, a gente vai ter o minúsculo. Então, nessa extremidade S e M, e também vai passar por S a linha 1, S a linha 2, S a linha N. Então, esse aqui também são múltiplos, tá bem? Esses objetos aqui. S e I, né, saindo do sujeito até o ideal simbólico, onde o eu se identifica desde sua, aqui, Irbild, que é a imagem especular, até a identificação paterna do ideal do eu. Né? Então, esse é o caminho que ele está percorrendo. De S
AM, passando por S a linha 1, essa é a linha 2, essa é a linha 3, até chegar no ideal do E. E agora é a vez do Alfredo comentar. Então, trata-se da linha vertical esquerda do quadrângulo, implica a mesma manobra que descrita recentemente. Qual a manobra que a gente estava falando da outra extremidade do quadrângulo, né? Tá. Nunca é demais falar aqui, está dizendo assim, é a mesma manobra que essa de S a M é realizada em S a I. Tá? Então, no esquema R, Lacan propõe em relação à relação imaginária, né? Então, ó, temos uma relação imaginária. Então, aqui agora já está situado de forma explícita que isso aqui é uma relação imaginária, de A a linha, tá? Que é a imagem especular. Vai estar trabalhando com a imagem especular aqui. Que ela está determinada pela dupla simbólica MI, né? Ou seja, o simbólico vai determinar a relação especular entre A e a linha, tá? M e I. Distingue entre M e a linha e entre A e I. Então vamos lá ver. Ó, M e a linha e A e I, esses dois polos. Então está dizendo assim, ó, há uma distinção entre esses dois polos, tá? Aqui. Porque um está determinado por essa extremidade, esse por outro, né? Então tem uma relação diferente e a gente vai chamar de polo, enfim, estou adiantando, polo do outro e polo egóico, tá? No esquema, distingue-se na função objeto imaginário. Tá, então vamos lá. O outro semelhante a e a imagem especular I, ó, então aqui já deu nome que isso aqui é o outro semelhante. Vamos lá. A, né? Ó, estamos aqui falando dessa parte aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui já foi, né? Ó, não vai aparecer de novo, não. Ah, outro semelhante à imagem especular I. Ambas as funções são articuláveis ao polo do outro materno e se localizam no extremo do outro das relações erótico-agressivas, amor-ódio. Lembra aqui? Ele foi colocado, né? Na relação amor-ódio, né? Nas relações de agressão erótica. Né? Então a gente está falando, opa, voltando aqui, onde que eu apertei? Tá, acho que está mais abaixo. Aqui, isso. Então, voltando a situar essa relação do outro materno na relação amor-ódio, né? Tá vendo que é chatinho? É muita coisa, né? Então, além Mas, disso, mas diga. você indo e voltando, você mostrando a imagem, está sendo bem interessante, tá ajudando bastante, assim. Ah, que Queria até bom. agradecer pela paciência, né? Porque poderia só ler, mas você está sendo bem atencioso, na verdade. Olha, se não fizer isso é muito difícil de pegar. É muita coisa, é muito detalhe, né? Mas vamos lá, vamos ter paciência mesmo, porque isso aqui, como eu falei para vocês, se a gente conseguir avançar 2 páginas é muito hoje. Então, além disso, propõe-se distinguir entre a e então, I é a imagem, em geral, com a qual todo outro imaginário das relações de amor-ódio será identificado. A indica o outro especular em si. Calma que ele vai avançar um pouco mais. Ele está tentando dar nome aos bois aqui. Né? Então, I é a imagem geral com a qual todo outro imaginário das relações de amor-ódio. Então, estamos ainda aqui, ó. Lembrando que a gente está nesse lugar, nessa parte aqui, tá? No polo do outro. I, né, do amor-ódio. Vamos lá. E A indica o outro especular em si. Todos os parceiros ou rivais são para alguém de uma determinada forma. Essa tal forma essa tal forma se inscreve como I, né? Então, parceiros e rivais, né? Estão nesse lugar de I, tá? Aqui, ó, nesse lugar de I. Esse aqui é o outro especular, né? Tá. A distinguir do A os outros
que cumprem mais ou menos com essa imagem. Então, I se caracteriza por ser unitária e unificada, enquanto que os A se manifestam como plural. Então, a gente está falando que o I, né, é colocado como um, né, e o A vai ser como N, né, como vários. Tá, aqui, ó. Eu vou terminar esse parágrafo, vou ler de novo, porque eu acho que é importante. Então, I implica uma escolha de uma figura do conjunto de figuras imaginárias, ofertadas ao sujeito, tanto por seu contexto social e cultural, como por sua história particular. Então, vai tomar aqui, é importante. Acho que se a gente não deixa isso aqui um pouco mais claro, é muito difícil depois. Na verdade, não é muito difícil depois, é só voltar e ler. Mas eu acho que assim facilita muito. Né? Então, no esquema R, Lacan propõe em relação à relação imaginária A e A'. Então, temos nessa relação imaginária A e A', ou seja, entre M e I maiúsculo, né? Tá? Então, sobre o ternário imaginário, né? Nesse eixo M e I maiúsculo, temos A e A', que é a relação imaginária, que ela está determinada pela dupla MI. Outro primordial, pode ser a mãe, e I, que é o ideal simbólico, que também às vezes vai ser chamado de ideal do eu. 2. Distingue entre M e a linha. Então, ele vai distinguir isso ainda depois, daqui a pouquinho. A gente agora vai trabalhar, ó, e entre A e I. Então, atenção no AI. Atenção no AI, que é exatamente esse polo, o polo do outro. No esquema, distingue-se na função objeto imaginário, o outro semelhante e a imagem especularia. Então, temos objeto imaginário e a gente vai fazer a distinção da função, né, outro semelhante, imagem especularia. Né? E a gente avançou e descobriu que o outro semelhante ele pode ter N condições, N números. Né? Sendo que a imagem especularia ela está na condição de única. Ambas as funções são articuláveis ao polo do outro materno, porque está em M, e se localizam no extremo outro das relações erótico-agressivas. Além disso, propõe-se distinguir entre A e I. I, né? I, então, a gente está dizendo que ele vai estar no lugar de um, né, de único ali, nesse lugar ele não está de N, né? Ou seja, ele vai estar implicado com a escolha de uma figura, de um conjunto, tá? É a imagem, em geral, com o qual todo outro imaginário das relações de amor-ódio será identificado. Então, o que a gente está dizendo aqui, né, que a respeito desses parceiros rivais, né, e A indica o outro especular em si. Então, o outro especular em si, né, é o A, e o I é o que vai estar na relação com esse outro que a gente vai colocar imaginário na relação de amor e ódio. Né? Então, todos os parceiros rivais são para alguém de uma determinada forma. Essa tal forma se inscreve como I. Então, voltamos para o I dizendo que nessa relação de amor e ódio, de rivalidade e parceria, a gente está dizendo que a gente coloca como I. A distinguir dos A, porque é A1, A2 e A-N. Os outros que cumprem mais ou menos com essa imagem. E se caracteriza por ser unitária e unificada, enquanto que os A se manifestam no plural. Implica uma escolha de uma figura do conjunto de figuras imaginárias ofertadas ao sujeito, tanto por seu contexto social e cultural, como por sua história particular. Tá. Então, a gente ainda vai voltar um pouquinho para isso, mas agora a gente vai para o polo Olha, egóico. sei. Então, no caso, o A minúsculo ele se desdobra, né? Quase como bom, se desdobra, enquanto que o I minúsculo ele é unitário. Parece ser assim uma imagem fixa, né? Reproduzida no, enfim, a partir do imaginário, do campo imaginário para alguém.
Isso, exatamente. É nessa relação com o imaginário que a gente está falando, né? Que a gente vai ver que vai estar, inclusive, se o I é o ideal do eu, é colocado lá como eu ideal, né? Uhum. Esse izinho, né? E os as vão ser as possibilidades de quem vai ocupar, assim, o objeto que vai ocupar esse eu ideal, seria mais ou menos isso, tá? A gente vai ver agora que, como o Alfredo diz, que tem uma relação também muito similar no outro polo, o polo egóico agora. Mas é exatamente isso, Lawrence. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Olá, minha Siri falou. Tá. Então, do lado extremo egóico, onde o sujeito se identifica a si mesmo em relação ao ideal simbólico, então estamos aqui, pessoal, olha, agora, se esse aqui é o polo do outro, esse aqui é o polo, né, egóico, está chamando de polo egóico, tá bem? Então, é exatamente isso aqui, né, tem né, é colocado como um certo, né, essa imagem, e aqui a gente vai até chegar, né, nessa relação porque a gente está falando da realidade, tá? Lembrando, como é que é constituída a realidade? Né? A gente vai ter N's As, né, que vão né, nessa relação amor-ódio, parceria e rivalidade, quem ou objetos vão estar ocupando isso. Então, bora. Então, do lado extremo egóico, onde o sujeito se identifica a si mesmo em relação ao ideal simbólico, que é o I maiúsculo, se encontra M e a linha. Então, M, né? M indica o lugar ideal imaginário onde o sujeito se identifica com o eu ideal, eminentemente unitário. De novo, vamos trabalhar com a mesma lógica, né? Do unitário e do múltiplo. Tá? Então, aqui agora é o M que indica o lugar ideal imaginário, onde o sujeito se identifica com o eu ideal, eminentemente unitário. Tá? Então, sempre do lado do A, aqui no esquema, vai ser múltiplo. Independente se é a linha ou é A. Tá? E em relação às letras M e I, ele vai ser sempre unitário. Já que sua função principal é resgatar da divisão subjetiva. Então, como assim resgatar da divisão subjetiva? Então, a gente está falando, né, que, olha, vamos lá, vamos retroagir um pouquinho. Se P está em A, ou seja, se a partir da metáfora paterna o nome do pai opera no outro, no grande outro, a gente vai ter enquanto efeito, né, ou seja, uma captura, né, a partir da condição homológica, que o sujeito S, e estamos falando de sujeito, estamos falando, né, de significantes, ele não vai ter nenhum significante que vai poder representar. Ele é efeito. Né? A partir disso, a gente tem, né, todo o desdobramento, né, de uma imagem fálica, de uma significação fálica. Né? Então, por que eu estou falando disso? Daí a pessoa fala, calma aí, já nem lembro mais por que você está falando isso. Estou falando isso porque tem um resgate. Ele está falando do resgate. Olha aqui. Resgate da divisão. É resgatar a divisão subjetiva. Então, como que, a partir dessa condição especular, tenta-se fazer um resgate? Sair dessa condição de que nada pode ser representado, ou seja, é sair do morto, né? Lembra do jogo de bridge, onde os outros jogam as cartas, para tentar jogar como vivo. Para tentar jogar como vivo, é fundamental, então, que se jogue com essa condição imaginária. Né? Então, vai tentar se constituir um eu aqui. Por isso que a gente está falando desse polo egóico. Né? E o que anteriormente o Alfredo chamou de relações anímicas. Né? O pai provedor, a mãe que é dona de casa, o homem correto, todas essas imagens, esses objetos, né, que podem ser também, né, nessa condição com o eu, nessa condição especular, mas também com o outro. É nesse sentido aqui que ele está falando. Por isso que, senão fica assim, a resgatar de quê, né? Dessa função principal, então assim, né? O eu ideal, essa relação, né? O M está falando, olha, M indica o lugar ideal imaginário onde o sujeito se identifica com o eu, né? Então esse sujeito que não pode ser representado,
né? Porque ele é feito entre significantes, ele precisa, então, ele se identifica, então, com um eu ideal, iminentemente unitário, já que sua função principal é resgatar da divisão subjetiva, que é a condição própria de S. Enquanto os enquanto os A' serão figuras que, sem serem o eu, tá? Porque o eu tá colocado aqui, né? Como M, cumprem com tal ideal. Amigos, companheiros, camaradas, os quais se caracterizam por poderem ser múltiplos. A linha 1, a linha 2, a linha N. Tá bem? Então a gente está dizendo aqui, olha, como é que está sendo constituído esse quadrângulo da realidade, mas, olha, não tem como separar do restante, que é tudo está em covariância, né? Em determinação com o simbólico. E como que a partir do simbólico não há um representante para S e toda a operação da constituição da realidade ela precisa ser operada. Mas é muito complexo, né? Para funcionar isso aqui, né? Para a nossa realidade supostamente compartilhada, que a gente supõe, tem toda uma operação muito importante. Né? E aqui a gente já está quase finalizando o que eu me propus a ler hoje. Então, o polo outro, então, lado de M, em que se inscreve I e A, é determinado por M. O polo egóico, onde se localiza M e A', está, por sua vez, determinado pelo I, o ideal simbólico, produto tanto da relação com o outro materno, quanto com o outro paterno. Então, está dizendo aqui, determinado, olha, né, todos esses polos aqui são determinados pelo simbólico. Né? Então, quando a gente está falando, olha aqui, né, esse outro determinado, né, ele vai ser esse outro primordial, ele está em determinação pela legalidade, e esse ideal simbólico também vai estar determinado por essa legalidade. Né? Ou seja, a partir disso, faz a separação entre outro que encarna e A. Né? E aqui a gente tem também uma condição de que, né, esse sujeito ele também vai estar nessa articulação entre o outro materno, né, em relação à demanda, de tentar dar conta da demanda, né, mas também nessa relação especulada com a própria imagem também, que não dá conta. Mas tudo isso quando opera PEN-A. Né, isso a gente trabalhou nos últimos encontros. E aqui, só para fechar, o Alfredo trabalha com uma tabelinha assim, bastante didática, lado do sujeito, lado do outro, tá? Então, aqui, lado do sujeito, elementos simbólicos determinante I. Então, aqui, estamos falando dessa parte, né? E do outro lado, M, que é o outro extremo. Então, a gente vai ter, então, a linha A1 até N e M. Do lado do outro, a gente vai ter A1 a N e I, né? O pequeno I. Então, aqui, olha, aqui fica mais fácil, né? Mais fácil. Então, do lado egóico, né? A gente tem outros semelhantes, irmãos, companheiros, e aqui a imagem unificada, base do eu ideal, né? Dessa imagem especulada, do eu ideal. Aqui do lado do outro, a gente tem os outros imaginários, rivais e parceiros, e a imagem unificada que é condição do outro imaginário, o I. Então aqui no finalzinho tem o que foi trabalhado, tá? E aqui fica mais fácil aqui quando vocês forem ler para tentar associar, hein? Pessoal, eu vou parar aqui por hoje, porque não dá tempo também, é muita coisa. Tá? Deixa eu parar de compartilhar. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, né? Vocês perceberam que é muito detalhado, né? É bastante complexo. Mas eu espero que tenha assim. Né? Não espero que vocês decorem isso de pronto, assim, que fique tudo memorizado onde está cada coisa, mas é algo que a gente vai aos poucos assimilando e é muito fundamental, porque esse esquema R, a gente está falando como é que se constitui a realidade, né, na neurose, e como que ela está nessa articulação entre RSI, enfim. Isso aqui dá para avançar muito mais para falar disso, coisa que eu não vou fazer. Alguma questão? Alguma dúvida?
Alguma crítica? Ou apenas comentários? Querem falar, né, pensamentos em voz alta? Não? É, Tainara, acho que ficou tranquilo, Tainara, um pouco mais? Ou não sei. Tranquilo, a palavra é forte, entendeu? Tranquilo, você está querendo demais. Mais possível. Uhum. Mas ajuda bastante, assim, pensar. E outra coisa, você me pega para Cristo, só pergunta para mim também. Vou parar de falar. Mas ajuda, assim, a me achar melhor na teoria, porque eu vejo essas coisas e no livro, nos seminários, por exemplo, e parece que está muito solto, né? E o Alfredo fez esse favor para gente, né? Mas, assim, é possível. E você indo devagar tá ajudando bastante, tá? Assim, seu método tá, para mim, tá funcionando. Não sei para vocês, gente, mas porque eu preciso devagar mesmo, porque senão não vai, não. Uhum. Eu pergunto para você, porque geralmente você elogia, daí eu fico feliz. Assim. Brincadeirinha. Fala, Lourenço, o que você queria Olha, comentar? então, esse M minúsculo, né, quando ele coloca aqui a imagem unificada, e eu fiquei pensando nesse resgate da subjetividade, é porque essa unidade é justamente para a tentativa de não impedir a divisão, né? Por isso que essa imagem do eu, o eu ideal, sem divisão, me ocorreu pensar isso. Enquanto que esse, como você apontou, ele representa, mesmo escondido, não seria a divisão subjetiva, né? O eu ideal é a tentativa de não ter divisão, completar o outro. E como que sofre por isso, né? E como que sofre por isso. Nossa Senhora. Mas também ficou muito claro para mim, ou seja, a parte de cima e a parte do outro, né? O outro amoroso, o outro do ódio, e a parte de baixo é a parte do eu, dos ideais. Alguém mais quer comentar o que o Lourenço falou? Assim, né, eu concordo, acho que e é muito importante a gente pensar uma coisa, né? Claro que em uma análise, né, exatamente, a gente não vai na direção dos ideais. Mas quando a gente está falando de realidade, ela é constituída a partir disso. Então, é uma condição, né? Então, tomar muito cuidado com assim, de tipo, o imaginário, então, jogar fora. Não tem como desarticulá-lo, né? Ele é fundamental, né? E é importante a gente lembrar que, de alguma forma, o Lacan está dizendo assim, é assim que a gente joga como vivo também. A gente precisa disso para jogar, né? Mas exatamente aí daí vai ter várias condições, assim, a gente pode ir por vários caminhos para pensar isso dentro do campo simbólico, aquilo que se repete dentro de uma estrutura, né? Mas é fundamental entender isso, inclusive, para a gente poder pensar uma análise, não ir nas direções, né, de um ideal, né? Isso é terrível, né? Ou seja, todo um trabalho de uma psicologia, né, de normatizar as coisas, né, do que é certo, do que é saudável, do que não é saudável, né? Enfim, eu acho que com o tempo é bastante importante e o esquema R, para quem se interessa por psicose, né, pelo campo da holófase, ele é fundamental para a gente conseguir ver nessa covariância como é que se dá. Tá? Eu que especialmente gosto muito de estudar a psicose, assim, é muito rico. Né? Pessoal, então é isso, quero agradecer a participação de vocês, né? Vocês tenham uma boa quinta por aí, onde vocês estiverem, e a gente se vê, se fala, e não se comunica, não se entende tão bem, mas a gente vai tentando minimamente, né, a partir disso, transmitir alguma coisa, né? Então é isso, pessoal, um abraço e até o próximo. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.